na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, glória ao Senhor, 1 Coríntios, capítulo 8. Abre aí. Paulo escreveu aos Coríntios, infelizmente, por alguns motivos terríveis, pela corrupção na igreja, que precisava ser corrigida, pelo pecado descabido que estava dentro da igreja, pelas brigas, pelas contendas que tinha lá na congregação dos Coríntios. Paulo chegou a escrever 3 cartas aos Coríntios. Nós temos 2 conosco. Uma se perdeu, não se achou até hoje. Esperamos que Deus abençoe, que ela venha a ser achada por algum arqueólogo, para sabermos aquilo que Paulo colocou para a igreja. Mas sabemos que ele teve que escrever 3 vezes para corrigir o que estava acontecendo lá naquela igreja e também para esclarecer dúvidas e perguntas dos irmãos. E hoje nós vamos falar sobre comidas sacrificadas a ídolos. O que Paulo instruiu os coríntios, como é que eles deveriam tratar com esse assunto? Então nós vamos ler o capítulo 8, vamos ler ele até um pedaço, e depois vamos passar lá para o capítulo 10, onde Paulo continua o assunto. Versículo 1 em diante. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Então Paulo introduz o assunto já falando aqueles que achavam que tinham conhecimento. Tinha pessoas lá dentro da igreja que se achavam os caras, achavam que estavam ensinando a igreja, mas na realidade estavam desviando a igreja. E Paulo falou a eles e disse: olha, se tu acha que tu tem algum conhecimento e que tu tem orgulho disso, amém, mas o amor é muito mais importante. É muito mais importante eu me livrar do meu egocentrismo, do meu egoísmo e ter amor. Amor incondicional pelos meus irmãos. Isso é mais importante do que qualquer coisa. E então Paulo dá seguimento. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Olha só o que Paulo já colocou para eles. O ídolo não tem valor algum. O que é um ídolo que Paulo desqualificou? Um ídolo é uma estátua feita de pedra, de gesso, de madeira, enfim, seja do que for, e colocada ali num pedestal para adoração. A palavra de Deus diz que os ídolos são mudos, eles não falam, eles não andam, então eles não têm poder algum. Um ídolo nada pode fazer, ele não passa de um pedaço de pedra.
é apenas algo para lembrar aquela pessoa que o colocou ali para ser adorado, lembra ela que ela tem um espírito ali que ela está honrando, que não é Deus, que não é o Senhor. E no mundo hoje temos outras formas de ídolos. Temos muitos que adoram cantores, artistas, celebridades, e esses também são ídolos. E Paulo coloca: esses ídolos nada são. Deus é um só. Temos somente um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então Paulo coloca e admite que hoje o mundo faz muitos deuses. Existe no mundo deuses para tudo. Deus para casamento, Deus para curar doenças, enfim, Deus para fazer todo tipo de milagre. Mas Paulo coloca que esses deuses que os homens adoram nada são, que só existe um Criador, da onde vem tudo, e um Salvador, Jesus Cristo, pelo qual recebemos a graça e a salvação pelo poder da cruz, pelo sacrifício da cruz. Mas a idolatria em Corinto era grande, por isso Paulo estava lá chamando a atenção. Inclusive a idolatria no mundo é grande. Certa vez Paulo chegou num lugar e tinha muitos altares a muitos deuses. Deus da colheita, o Deus da fertilidade, o Deus disso, Deus daquilo. E aí Paulo achou lá um altar. Veja só a capacidade do ser humano. Achou um altar ao Deus desconhecido. Eles ergueram um altar a um Deus que eles não conheciam. Tamanha idolatria daquele povo. Paulo, muito inteligente, usado pelo Espírito Santo, ao chegar na frente das autoridades e ser indagado do que estavam fazendo ali, o que vocês estão fazendo aí, vocês são aqueles que estão tumultuando o mundo. Paulo disse: não, eu estava passeando e olhando os altares de vocês e percebi que vocês são um povo religioso. E lá tinha um altar ao Deus desconhecido. Pois é, esse Deus que eu vim mostrar para vocês. Vocês não conhecem ele ainda, eu vim apresentar ele para vocês, e você já tem até um altar para ele ali. Então Paulo, muito usado pelo Espírito Santo, usou aquela idolatria, aquela loucura daqueles homens para introduzir Jesus na vida de um povo. E Paulo segue ali no versículo 7, contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como consequência deles, como a consciência deles é fraca, fica contaminado, pecado entra nele. A comida, porém, não nos torna aceitável diante de Deus.
nem seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Paulo está colocando para eles exatamente o que foi decidido lá no Concílio de Jerusalém, onde se colocou que nada fosse acrescentado aos novos convertidos, a não ser que se abstessem de sangue, das relações sexuais ilícitas, das comidas sacrificadas aos ídolos e de animais sufocados. Então aqui Paulo estava colocando para eles que não deveriam comer comidas sacrificadas a ídolos, porque aquilo vem consagrado, e através daquilo ali se dá honra ao espírito imundo, se dá honra ao demônio, o qual se alimenta da sua adoração. E Paulo colocou aqui no final que para Deus, quando diz ali, não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Para Deus, não importa aquilo que você coma. Diante de Deus, isso não faz diferença. O que faz diferença diante de Deus é o amor que você tem no coração quando você recebe Jesus. É isso que faz diferença para Deus. A sua dedicação ao Evangelho, o cumprimento da palavra do Senhor nas nossas vidas, como nós nos conduzimos como cristãos. É isso que faz diferença para o Senhor. Então aquele que sacrifica ao ídolo e come, ele sacrifica ao demônio e come aquilo sacrificado. E através disso, o espírito imundo entra na sua vida e começa a trazer bastante coisas ruins. Depois Paulo segue no assunto, no capítulo 10, a partir do versículo 23. Pula lá, vira a tua página aí, capítulo 10, no versículo 23. E ele fala a respeito da liberdade que temos em Cristo. Como que essa liberdade deve ser usada? Afinal de contas, vamos ler aqui, versículo 23 do capítulo 10 de 1 Coríntios. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve abusar do seu próprio bem, mas sim o dos outros. Paulo está dizendo que temos liberdade. Temos liberdade para fazer tudo aquilo que nós quisermos. Somos livres em Cristo Jesus e temos livre arbítrio. Mas tem coisas que são inconvenientes. Ela não convém ao cristão. Ela não faz parte da conduta do cristão, daqueles que professam fé em Cristo Jesus. E no versículo 25 ele diz assim: comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Paulo está dizendo, se você vai lá no mercado, compre o que você quiser. Compre o que você quiser. O que o dono do mercado fez ou deixou de fazer é problema dele. É entre ele e Deus. Você vai pegar aquele alimento e vai chegar na sua casa e vai orar por ele, vai consagrá-lo
e ele se tornará santo, porque você deu graças a Deus por aquele alimento que você comprou lá. E também diz assim, com relação às amizades descrentes, aqueles que não são crentes, no 27, diz assim: se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado sem nada perguntar, por causa da consciência. Você pode comer, não tem problema nenhum. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Então Paulo está dizendo aqui, se lhe derem algo para comer, que foi sacrificado, algum ídolo, que foi consagrado, e tu comer, não tem problema nenhum, porque você não tem consciência daquilo que está comendo. Mas se a pessoa lhe disser, e tu souber ver que aquilo é consagrado a ídolo, não coma. Paulo está dizendo, se eu sei, eu não devo comer, porque eu não devo provar a Deus, não devo fazer prova com Deus, tanto para dar testemunho àquele que falou, dizer, não, eu não como isso, porque eu tenho um único Deus. Isto é da consciência do outro e não da sua própria. Pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Então, você está lá, numa refeição, com ímpios, com descrentes, e você não tem consciência que aquela comida está consagrada. Deus vai lhe guardar de todo mal. Mas se você tem consciência daquilo que está consagrado, você não deve comer, não deve ser participante daquilo ali, tanto por causa do outro, para dar o exemplo, para mostrar, ó, minha conduta é cristã. 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então toda a minha atitude, ela deve ser para glorificar o nome do Senhor, não só para mim, mas para os outros também. Jesus deve ser glorificado em mim, naquilo que eu como, naquilo que eu bebo, naquilo que eu faço. Jesus deve estar em mim. E Paulo segue dizendo no 32, ó, não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Olha só, ele disse, olha, não sejam vocês o motivo da queda de outro. Mantenham a sua conduta. Não façam com que os outros olhem para vocês e digam assim, para ser cristão igual a esse, eu não quero. Façam com que os outros digam assim, quero ser cristão igual a esse aí. A pessoa tem conduta, tem caráter, tem procedimento. 33. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Então aqui Paulo está dizendo que nós precisamos, em amor, deixar o nosso orgulho de lado e procurar dar o exemplo para que venha a haver salvação também aos outros. Não só
aos da nossa casa, mas de toda a nossa família, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, procurando mostrar que a nossa fé é firme em Cristo Jesus. E Paulo encerra o assunto dizendo assim, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, aqui realça a palavra cristão, que quer dizer imitador de Cristo. E quer dizer imitador de Cristo. Nós não podemos nos colocar como tropeço para os outros, para que a fé do outro venha enfraquecer. E sim nos colocarmos como motivo de salvação. Então, nosso comportamento, Paulo disse, olha, se tu vai no mercado, te comporta dessa forma. Se tu vai na casa de um descrente, te comporta dessa forma. Na presença dos judeus, dos gregos, ou da igreja de Deus, seja em que local você estiver, o seu comportamento tem que ser como imitador de Cristo. E essa é a palavra para aquele que quer ser cristão, para aquele que realmente quer ter uma vida abençoada. Porque você sabe que está cheio de gente hoje dentro das igrejas, gente que vai e volta das igrejas, vai para uma igreja, vai para outra, vai para lá e vai para cá, e não consegue atingir seu objetivo, porque ele está procurando as coisas do mundo, ele não está procurando as coisas de Deus. Ele não quer ser imitador de Cristo, ele quer ser um frequentador de igreja. Porque ser cristão é uma maneira de viver, é um modo de vida. Ser cristão não é frequentar a igreja como está acontecendo aí fora. Gente para lá e para cá carregando uma Bíblia, mas desconhecem a palavra do Senhor, desconhecem a conduta cristã, não sabem o que está escrito dentro daquele livro. E essa é uma grande diferença entre o evangélico e o cristão. O evangélico, ele carrega a Bíblia. O cristão estuda a Bíblia. O evangélico frequenta a igreja. O cristão tem Jesus como a maneira dele viver, como seu modo de vida. Eu espero que dia após dia nós possamos crescer em Cristo e alcançar a plenitude espiritual na presença do Senhor. Alcançar a nossa salvação. Porque, como disse Paulo, de que me vale eu, depois de ter pregado o Evangelho a tantos, perder a minha salvação? De que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O caminho é estreito e tortuoso, e nós temos que aprender a andar nele. E Jesus disse para nós, nesse mundo tereis tribulações. O reino dos céus é tomado por esforço. O que ele quis dizer? Não é fácil entrar no reino dos céus. Não é tão fácil assim como muitos estão pensando. Requer um coração puro e dedicado.
Seja cristão. Seja cristão. E Deus vai abençoar grandiosamente a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Então eu quero fazer uma oração por todos aqui. Feche teus olhos e chegue na presença do Senhor. Santo e maravilhoso Pai, em nome de Jesus, abençoa agora, Pai, a tua igreja. Abençoa cada um que está aqui, Senhor. Abre-lhes o coração para a sua palavra. Abre o entendimento, Senhor, para que possamos compreender aquilo que tu quer para as nossas vidas, a maneira pela qual tu quer que nós andemos. Nos dá sabedoria, Pai, cada dia mais, e enche a tua igreja do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus lhe abençoe.